Oi, gente! Tudo bom? Curtiram demais o Acaiaca? Cara, eu fiquei lendo aqui as mensagens de vocês e rolou uma viagem ao passado total, né? Teve gente falando que o avô foi lanterninha do cinema do Acaiaca, aquele profissional que ajuda a pessoa a achar o lugar com a lanterninha no escuro, muito legal. Um outro falando que foi assessorista do elevador, profissões que já estão extintas praticamente, né? Que nem existem mais quase. Teve muita gente falando que fez datilografia. Os mais jovens não vão saber o que é datilografia. Eu me lembro muito bem da minha mãe datilografando as aulas de francês dela, tac, 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 na máquina de escrever. Era um curso que você fazia para aprender a digitar. Era praticamente obrigatório na década de 80. Hoje em dia é tudo no computador, enfim. A gente precisa conhecer o passado para conhecer o presente, não é verdade? Então não coube tudo no vídeo, claro. Eu tentei resumir um pouco do que é o Acaiaca, que é a coisa mais linda do mundo, né? Mas muita coisa ficou de fora, muita gente tá fazendo um monte de perguntas, eu vou tentar responder. Olha, o Acaiaca do 1º ao 25º andar, ele é cheinho de lojas. Lá funciona comércio, dentista, tem uma pancada de coisa. São 460 lojas. Ele tem 25 andares, só que tem as sobrelojas e tem também o terraço e aquela cúpula lá no topo, então no total são 29. Ele é um prédio comercial, muita gente entra e sai ali. Antigamente, no início, né, quando ele foi inaugurado, ele era um polo de luxo. As lojas mais chiquérrimas de Belo Horizonte, as pessoas importantes da área da educação frequentavam aquele prédio. Com o tempo ele foi decaindo mesmo. E ele precisa muito de uma revitalização atualmente. Bom, mas continua lindo, maravilhoso. Antigamente ele era solitário ali no centro, era o único prédio alto. Hoje em dia é um aglomerado de prédios ali e ele meio que some ali naquele tanto de prédios, né? O cinema, teve uma época que passavam 10 mil pessoas por dia ali naquele cinema. O cinema é gigantesco, gente. Atualmente funciona uma igreja ali, mas ele é todo original, estofado de couro até hoje, mantido, é a coisa mais linda. Muita gente pedindo pro cinema voltar. E olha só que engraçado, o nome dos filmes que a galera viu nesse cinema. Teve gente falando que viu Exterminador do Futuro, Rei Leão, Twister, e teve um cara que conseguiu assumir que ele viu A Lenda do Tom Cruise 14 vezes no Cine Acaiaca. Esse é guerreiro, viu? Bom, né? Teve um outro cara que falou que ia namorar lá na década de 60, na década de 70 com a namorada dele e que eles estão juntos até hoje, casaram, tiveram filhos. Olha só que gracinha, gente, até história de amor rolou. Bom, ele não é aberto ao público, mas vai rolar uma sessão especial para vocês, calma que eu já explico. Em primeiro lugar, eu preciso mostrar esse livro aqui que me ajudou muito a contar essa história para vocês. Esse livro aqui, Edifício Acaiaca, o Colosso Humano e Concreto. O autor é o Antônio Rocha Miranda, que é aquele senhorzinho que me deu entrevista no vídeo, super simpático, seu Antônio. Esse livro é muito completo, ele conta a história toda do Acaiaca, todas as curiosidades, os detalhes, tem porão, abrigo antibomba para a época de guerra, a história do índio que foi esculpido, tiveram que quebrar ele inteiro, refazer, enfim, tem um monte de curiosidade. Esse livro super vale a pena, não é caro, acho que é uns R$30, assim, para quem quiser comprar, já eu explico. Enfim, me ajudou muito a contar essa história. E eu estive recentemente esse ano no Uruguai, aliás, até a minha canequinha do dia aqui, ó. Opa, deixa eu virar aqui, ó. Eu não sei se é alpaca, se é lhama, é um animal típico lá do Uruguai, né? Enfim. Um brinde aos nossos irmãos queridos. E em Montevidéu, na capital do Uruguai, tem um edifício que eu visitei, o Palácio Salvo. Eu paguei mais ou menos uns $30 para conhecer o prédio inteiro, aquele tour guiado, mostrando tudo lá dentro e tal, e tive que pagar um plus para conhecer a vista principal lá do topo, que é uma vista maravilhosa da cidade inteira e tal. Enfim, valeu super a pena, foi super bem pago, um passeio turístico guiado, maravilhoso e tal. Mas quando eu tava lá, eu só ficava pensando, caramba, por que a gente não faz isso em Belo Horizonte? O Acaiaca tem total potencial para ser um ponto turístico. Eu acho que a Belo Horizonte tá deixando de ganhar dinheiro, sabe? Daria para movimentar. Imagina só que legal, os gringos, né, a galera de fora vem para BH e até nós, belo-horizontinos, né, fazemos um passeio no iotim e tal, no fim de semana. Aí no fim do dia vai na Pampulhas, né, Savassi, tarará. E aí depois vai tomar um drink lá no topo do Acaiaca, ver o pôr do sol. Olha, a gente tá deixando de ganhar dinheiro, tem um potencial absurdo aquele prédio. Enfim, mas isso não depende só de mim, né?
Mas vamos lá. Existe um plano diretor da galera lá do Acaiaca para revitalizar o edifício. Eles querem sim que ali se torne um ponto de visitação pública. Só que ainda é muito perigoso. Vocês viram, né? Lá em cima é uma gradezinha. Eu fiquei assim, tensa de ficar ali. Claro que tem que reformar, não tá pronto. Mas isso depende de incentivo, depende da prefeitura olhar com mais carinho para esse ícone. Mas a galera de lá já tá estudando e atendendo a pedidos de vocês que comentaram e pediram: eu quero ir no Acaiaca, como é que faz para ir no Acaiaca? Todo mundo ficou louco, né? E realmente no vídeo é lindo, vocês têm que ver de perto, ao vivo é muito mais bonito, é emocionante. Então rolou o seguinte: a galera lá do 25º andar, que é o rooftop do Acaiaca, se sensibilizaram, né? E eles vão abrir um dia para visitação de graça, para vocês irem lá assistir o pôr do sol, quem quiser. Eu vou escrever aqui embaixo o Instagram deles, lá eles vão dar as dicas e as notícias todas de como é que vai rolar essa visitação, provavelmente no dia 21 de outubro. @acaiaca_rooftop. Eu vou escrever aqui bonitinho, tá? Pra vocês seguirem e acompanharem as notícias. Vai ser um sábado, claro, né? Um dia que não é comercial, que tem menos movimento. E se der certo, quem sabe eles não tornam isso fixo, né? Uma vez por mês, ou quem sabe uma vez por semana, né? A gente vai fazendo a nossa parte, né? E unidos a gente consegue o que a gente quiser. E para quem duvidou da força do coletivo, agora eu vou falar uma frase que surgiu nos comentários também, que é maravilhosa e tem tudo a ver comigo. O otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ariano Suassuna, seu lindo! Tudo a ver comigo essa frase, tudo a ver com o projeto, e o que me deixa mais feliz é ver que vocês estão entendendo a ideia da coisa aqui. Teve gente que me falou que nunca tinha visto BH sobre esse ponto de vista que eu tô mostrando. Galera que trabalha lá no prédio nunca nem tinha reparado que tinha um índio na fachada, que ficou até com vergonha, falou: nossa, eu vou rever os meus atos. Gente que mora fora tá pensando até em voltar para Belo Horizonte, galera que mora em outros países tá matando a saudade do Brasil com os vídeos, gente que tá sentindo vontade de fazer turismo em Belo Horizonte. A gente tem que fazer turismo na nossa própria cidade, claro, nas outras e na nossa também. E um cara falou que eu tô fazendo poesia com o comum. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, seja qual for a sua cidade, nós todos precisamos olhar com carinho para a nossa cidade. É isso, gente. Muitíssimo obrigada mais uma vez e até a próxima história. Um beijo. Mua!